Quente. Não é pra ser quente, não. João, você vai fazer a abertura, João? Boa noite para todo mundo, boa noite a todos. Estamos iniciando o 17º reunião do Concidade, estamos fazendo a revisão do plano diretor. Já iniciamos nossa reunião, né? Estamos fazendo uma breve discussão aqui de alguns temas que acaba acontecendo, né? Quase toda reunião quando vem bastante gente. Peço que todos tenham paciência, né? Esse ambiente aqui manter o respeito, primeiramente. A ideia nossa aqui é somar força, né? E não dividir. Então peço que todo mundo tenha compreensão, né? E assim, pessoal, a gente seleciona temas específicos para tratar aqui porque a gente não tem todo o tempo do mundo, né? Então peço também que a gente foque no que está proposto para hoje e que, né, se a gente está aberto a discutir também os outros temas em uma nova oportunidade. A gente vai fazer a aprovação da ata da reunião passada também e agora a gente vai iniciar a apresentação da Érica, tá? Para tratar realmente da revisão do plano diretor. Boa noite a todos. Na última reunião, para quem não estava, o que a gente fez? Todas as secretarias vieram aqui apresentar o que estavam fazendo nas suas atividades que tenham correlação com o plano diretor. E aí a gente fez uma apresentação muito sucinta do que foi debatido em cada reunião. E fomos acrescentando aqui tudo que todo mundo foi falando de cada tema, né? Para que a gente possa pensar na revisão. Ao final, conversamos sobre pensar no termo de referência para uma possível contratação de equipe de apoio para fazer o plano diretor. Então, não sei que assunto que estava, inclusive, no grupo de WhatsApp, falando que já tinha uma equipe. Não, acho que você quer... Fusão com o código de É que eu não tinha vindo na última reunião. Na verdade, é que entrou a confusão de código de obras, que não é um assunto que a gente aqui está coordenando, mas não existe contratação de nada ainda, nem sequer um termo de referência. Na verdade, a gente ficou de trazer aqui alguns dados. Aí tem aqui, ó. Quer vir aqui? Pode vir. Pula pra cá que seria melhor. Obrigado. E aí a gente ficou de trazer algumas questões, né? Então, a gente começou a escrever o termo de referência, a gente tem mais dúvidas do que certezas, né? Então, de qual que é esse escopo, o que todo mundo aqui espera. A gente imagina que a gente vai precisar de alguma metodologia para discutir esse assunto, né? Então, eu trouxe aqui primeiro pensamento, já cheguei a fazer até um texto inicial do termo de referência, mas acho precipitado a gente já discutir texto antes de pensar em algumas coisas mais conceituais, né? Sentir necessidade, eu peço. Então acho que a primeira coisa, para que estamos revisando o plano diretor, né? Todo mundo acho que sabe, mas a cada 10 anos a gente precisa atualizar nos termos do Estatuto da Cidade. E também é uma oportunidade da gente responder às transformações sociais, climáticas, econômicas da cidade. Hoje, no nosso plano diretor, esses são os princípios que regem o plano, né? Então, a função social da propriedade, da cidade, o direito à cidade, desenvolvimento sustentável, acessibilidade, articulação do desenvolvimento regional e gestão democrática. Repetir, direito à cidade ali. Tá uma a mais. E aí, eu acho que a principal questão é a gente começar a refletir sobre todas essas questões, o que o plano diretor atingiu ou ele não atingiu, né? Avaliar esses resultados. Então, a gente foi fazendo aquela leitura inicial do que as secretarias trouxeram, mas eu imagino que essa contratação de uma equipe especializada e com mais braços do que a nossa secretaria, pudesse trazer uma leitura mesmo, tabulada, de todas as questões, então, do que foi o resultado alcançado, do que a gente não conseguiu desenvolver. A gente falou muito na reunião passada que não atualizamos o plano de habitação, ainda não temos plano de drenagem, então a gente foi falando de uma série de questões do plano de transporte, cicloviário e tudo mais. E como que a gente trabalha, então, agora que a gente não tem esses planos ainda, ou eles estão mais defasados, o que a gente coloca nesse plano diretor, o que a gente pede para
nesse termo de referência para a equipe que vai ser, eu estou imaginando aqui, que vai ser coordenada pela Secretaria de Planejamento com apoio do Concidade. Pelo que a gente conversou na última reunião, tudo vai ser feito em conjunto, né? O termo de referência, eu imagino que a validação dos materiais, eu imagino que todas as reuniões com a sociedade, né? E aí como que a gente faz essa integração das demais políticas públicas de forma a gente ser mais assertivo dessa vez, né? Porque, não sei, eu já estou no segundo, esse vai ser o terceiro plano diretor, parece que a gente fica andando em círculos e não chega numa coisa mais satisfatória, né? Fortalecer a gestão democrática e incorporar as estratégias climáticas. Então a gente tem um plano de ação climática do município, que eu acho que é o plano mais recente que a gente tem aqui sobre, que envolve planejamento e envolve essa integração entre os diversos setores, né? É um plano mais intersetorial do que os demais, né? E por fim elaborar uma minuta de lei. Eu estou imaginando esses tópicos para um termo de referência, né? E aí o termo de referência teria pelo menos uma etapa de plano de trabalho, na qual a gente definiria as atividades, os prazos, a equipe mínima, né, metodologia de elaboração do plano, avaliação do plano vigente, né, com aqueles resultados alcançados, um diagnóstico territorial, que abordaria o levantamento dos dados físicos, socioeconômicos, ambientais, institucionais do território. E aí sim entraríamos num prognóstico, pensando em cenário futuro, identificação de tendências, de desafios, muitos desafios, né? Oportunidades para o desenvolvimento territorial como um todo, incluindo rural, urbano e tudo mais. Por fim, iríamos para a parte de diretrizes. E nesse processo todo, eu imagino que a participação social, né? Então, como vai ser o plano de participação social? Falamos aqui de talvez aplicativos para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, mas isso tem que ser dentro de um plano mais robusto de participação, né? Para depois termos uma minuta de lei e os produtos finais. E aí acho que o Concidade teria essa participação em todas as fases, contribuindo com o escopo desse termo de referência, estratégias, participando das estratégias de participação, prioridades temáticas. Então quando a gente fala lá no grupo, vamos discutir tal assunto, vamos tentar pensar numa coisa assim, um plano maior, né, para ver aonde que essas discussões vão chegar, né, para a gente já começar. Eu acho que já está mais do que na hora da gente começar a desenhar o plano diretor, né? E aí os encaminhamentos para uma contratação, que eu acho que vamos passar pelo processo de licitação, ou vai ser aquela contratação por notório saber, enfim. Aí já entra uma questão jurídica que eu não sou mais habilitada para falar. Pensamos aqui nesses temas como temas centrais de debate, e aí depois a gente passa essa apresentação para todo mundo, você tem a resposta na ponta da língua, mas falta alguma coisa. Então, habitação, mobilidade, meio ambiente, clima, desenvolvimento econômico, infraestrutura, uso e ocupação do solo e os aspectos sociais, né? Equidade, qualidade de vida para todas as pessoas. E aí tentei fazer uma listagem de todos os planos que tem interface aqui, mas acho que ainda falta, cada hora que eu lembro eu penso em mais algum, mas essa lista grande aqui de políticas públicas que a gente precisa integrar. E aqui a participação social, eu imaginei no primeiro momento alguma coisa como oficinas territoriais, talvez nos 17 APGs, utilizar as APGs do plano diretor como recorte, né? E aí pensar também em reuniões temáticas, que daí a gente volta para esses temas, tá? Com a população, as audiências públicas. Não coloquei aqui, mas pensamos em seminários. No outro plano diretor a gente fez seminários de abertura, então vieram pessoas falar sobre diversos assuntos, depois no meio e ao final, então talvez alguns seminários marcando aí algumas fases do plano.
A tal consulta digital, que foi um assunto que a gente falou aqui, até ouvimos uma empresa, né, que foi falar numa reunião virtual de uma consulta digital para a gente acompanhar aí as formas de participação, e a devolutiva para a população do que foi incorporado, do que não foi, como, por que não foi, como a gente lida com as questões que não foram incorporadas, né? Muitas delas, por não ser objeto de plano diretor, a gente recebe falas nesses momentos e não são acolhidas no plano diretor por uma questão de escala do plano diretor. Mas aí o que a gente faz então com isso, né? Como que a gente encaminha essas questões? E acho que isso tudo deveria fazer parte desse plano de participação social. Pensando muito rapidamente assim, a fase preparatória, que seria a gente pensar nesse termo de referência, pensar em como fazer, vai mais ou menos uns 4 a 6 meses, são muitos detalhes. E depois de contratado, um trabalho de mais ou menos 18 meses. Então, se a gente fizer a conta reversa, a gente está atrasado para o plano diretor. Plano 2028. Plano 2028. Então a gente Mas o outro já atrasou 2 anos. Socorro, também. Nós estamos na fase preparatória. a gente está Nós entrando na estamos fase em agosto, preparatória. 6 meses, vamos dizer, até dezembro. É. Aí o contrato começa o ano que vem, Só que tem 27. que. E vai até meados de 28, De que é 28. praticamente quando tem como chama? Conferência da cidade, o negócio todo. Érica, mas já tem que colocar para fazer o LU junto também, para não dar o pau que deu da outra vez. Que aí paralisa tudo, tem que ir para o CMDU, que das outras vezes não foi. Tem um caminho aí que não cumpre. Hã? Mas não teve uma revisão? O CMDU tem que fazer o parecer no último. Assim, bom seria se a gente Tem o tivesse. tempo do CMDU. Então, isso que eu estou falando, porque os 2 planos anteriores não tiveram. Só o último que teve, porque virou discussão. Senão também não teria. O último. Eu acho que a gente está discutindo uma coisa que está deixando de discutir o termo de referência em si. Né? Eu acho Que que isso algumas aqui é a questões... base do termo. Então, mas algumas questões, eu não sei o que vem aí pela frente, mas tem algumas questões aí que não estão colocadas e que são importantes no meu entendimento com relação ao termo de referência. Né? Por Que nem, exemplo, tipo, qual a modalidade? Vai ser uma licitação, vai ser contratação, né? Se for, eu defendo que seja uma licitação, né? Eu acho que tem que ter, no termo de referência, você tem que ter as condições básicas da equipe, da empresa que vai se habilitar, tá? Então você tem que ter especialistas em diversas áreas, comprovada, tem que ter uma experiência comprovada em elaboração do plano diretor, de preferência de cidades um pouco maiores, não de cidadezinha merreca, né? A gente tem que pensar em uma coisa mais... Então eu acho que tudo isso tem que constar no termo de referência. E a gente tem que definir essas coisas para poder fazer o termo de referência e aí sim, contratar uma empresa. Sugestões para fazer o termo de referência. Exato, eu estava pensando nisso. A gente começar a discutir sugestões, o que deve constar, o que deve ter nesse termo de referência. A gente a gente é sede de região metropolitana. Com certeza tem que ser uma empresa que tenha alguma experiência em plano regional. Sabe, não é uma empresa que faz plano diretor de gaveta, copiando de outra cidade. Não pode ser escolhido igual esse da revisão de código de obras, eles é que se ofereceram. Está muito esquisita aquela história. Mas houve não houve nada. Uma audiência, um chamamento público. Não, eles se ofereceram, eles têm como patrocinador Brookfield, Vale, que são encrencadas até o pescoço. Dá para confiar na imparcialidade? Eu não confio, falei para a moça. Se ela não gostou, sinto muito. Mas é preciso fazer uma consulta pública para fazer isso? Não sei, eu não sou a melhor pessoa para responder isso. Minha parte é mais técnica, né? Mais urbanística, vamos dizer, não é técnico-legislativo. Mas eu quis trazer essa apresentação porque eu fui ficando perdida. Eu fiz, Tina, produtos, a gente plano tem que ver de quais são os referência. produtos. Eu fui viajando, tá? Então, eu e a Cris começamos a pensar no termo de referência. Do termo de referência, começamos a comparar com a contratação da FUPAM, que foi a última maior que a gente teve
que não foi licitação, foi dispensa por notório saber, né? É a fundação da USP, que nos ajudou. E foi a que assessorou o plano diretor. Ela deu que não levaram em conta a Vanzolini. muita coisa. Falaram da Vanzolini também, mas acho que é privado. Gastou dinheiro. A FUPAM veio para fazer o trabalho em cima mas da eu só ocupação do solo. Ela veio para fazer a lei de Acabou tendo que desocupação. fazer o plano diretor. Não, ela fez o que ela tinha e a gente continuou. A gente fez o plano diretor. Aliás, bem que seja dito, quem faz o plano é a própria prefeitura, né? São os técnicos que municiam e tudo mais. Eles escrevem o que a gente fala, né? Eles acabam tendo pouquíssima interferência. Eu não sei, a Então, FUPAM, para nós, a gente entendeu como um trabalho muito positivo, assim. É o que eles positivo, trouxeram, mas quem alimenta esse plano é a própria prefeitura. Né? Mas eles trouxeram leituras de dados, de formas que a gente aqui não saberia, não teria condições de fazer. Sim. Não é saberia, é porque somos muito poucos, né? E trouxeram uma proposta do desenvolvimento orientado pelo transporte, já foram amarrando com a ideia de lei de usurpação de solo que eles tinham naquela ocasião. É que depois as coisas... É que eles usaram também um pouco a matriz do que eles usaram em São Paulo, né? Pega modelo São Paulo para todo mundo. Tinha feito legal. o plano diretor anterior. Mais ou menos. Eu acho que depois o que mais é que teve distorções ao longo do caminho do trabalho. E acho que foi depois do que a FUPAM entregou mesmo, e depois até do que a gente lá, técnica aqui do planejamento, entregou. O próprio recuo de 5 metros, que é até hoje para mim uma surpresa, não sei de onde tirou isso. E muitas outras coisas. A zona mista, ruim da cidade, por exemplo, não era para ter edifícios de 7 pavimentos na leitura da FUPAM, e isso foi mudado depois. Não era para ter expansão urbana, isso foi mudado depois, e tudo bem se vai ser essa nova realidade, nós temos que encarar e ver como a gente adequa, né? Porque a gente não pode pega uma ideia, então ao longo dos eixos do DOT teríamos adensamento, e no restante não, mas a gente agora continua com o adensamento das outras áreas, com o adensamento do DOT, expansão urbana, e daí a gente tem esvaziamento de áreas mais centrais, e como a gente lida com isso? Porque nós não temos população para isso tudo, né? E de acordo com o IBGE e a Fundação SEAD, não vamos ter também, né? Campinas não está crescendo em termos de população. Tantos bairros novos. Para tantos bairros. E aí o que acontece? E a tendência é que chegando com uma curva que vai diminuindo. Você tem dinheiro, você prefere empreender num lugar zerinho ou lidar com questões de áreas centrais e todos os problemas de uma área central? Você é um empreendedor. Não vou querer não. Mas o que acontece com essas áreas? Isso é bastante na nossa região. Então, a gente fez, eu não sei qual é o melhor encaminhamento, e aí, João, não sei o que é melhor. A gente chegou a fazer uma minuta do termo de referência, então propósito, justificativa, objetivos, as etapas do trabalho. Aí a gente coloca aqui equipe técnica mínima, comprovada, experiência para elaboração de planos diretores de cidade de mais de 500 mil pessoas. Colocamos assim, 3 arquitetos com experiência comprovada, superior a 10 anos. Esse tipo de Um geógrafo, um sociólogo, um economista, um advogado, um especialista em geoprocessamento. Quer dizer, eu fui para daqui, gente. Eu não sei quanto custa isso que eu estou Essa minuta não foi encaminhada para a gente. Não, gente, não. Está aberto para sugestões. Na verdade, eu não sei nem se é o Você vai momento de encaminhar colocar. essa Eu acho minuta? que é. Porque se a gente quer Isso vai discutir o ser termo de encaminhado para os referência, a gente participantes precisa De uma base. Eu É. acho que, não sei, acho que não haveria problema. Gente, nós fomos Disponibilizar até no viajando Google aqui. Docs isso para acrescentar. Sim. Conselho, eu acho que é interessante. Fomos aqui. Mas hoje em dia Mas tem no tanta Google Docs. gente com tanto programa novo. Eu estou fazendo um curso de cidades resilientes, de uma faculdade do Sul. Claro que eu não estou conseguindo acompanhar, porque coisa para arquiteto, eu entrei achando que era mais plano diretor, mas é mais para arquiteto. O que tem de programa, o que tem de novidade, o que tem. Eu acho que a cidade, eu acho que tem que entrar nesse plano diretor. Porque é um mundo que tem.
Então, assim, não adianta olhar para a Secretaria de Planejamento, nem para a FUPAM sozinha. É um troço muito maior. Então, eu acho que a gente tem que abraçar essa coisa muito maior, pegar os melhores de cada coisa e juntar. Então, eu fiquei meio... Não, a gente manda e vai parecer que estamos entregando uma coisa que não, mas foi quero dizer que... Pensou na última reunião. É para a gente ver, alguma coisa, colocar em cima disso algumas variações para a gente estar... Pode entrar na coisa e falar, eu achei isso, eu acho aquilo. Outro põe isso e aquilo. Eu também acho que não tem problema, o ponto de partida já foi dado. Agora vale a gente agora acrescentando. Já põe em cima, assim, ó. Claro. Esse é teste. Porque aí não, só para lá na frente não falar, não, você fez um negócio assim. Não, teste 1, teste 2. Porque senão lá na frente alguém pede e fala assim, nossa, mas é isso que está valendo? Fala. Eu acho que assim, para o plano diretor futuro, o que a gente não tinha 10 anos atrás é essa perspectiva do plano intercidades, que é uma realidade que está vindo, né, para a nossa região. Isso aí já está previsto, desculpa te interromper, mas isso aí já está previsto desde o plano diretor de 1991, esse trem. 91, baita do plano diretor. Desculpa, pode falar. Então, desconhecia. Mas eu acho que agora é uma realidade, né, que a gente vai conviver com isso nesse próximo plano diretor. Então eu acho que essa questão populacional também, a gente não pode pensar olhando para trás, né? Sim. A gente tem que olhar o futuro realmente. E vai ter uma modificação, acho, muito grande da maneira de viver em Campinas. Muita gente que vive em São Paulo, que sabe, né, eu percebo, né, fui recentemente para São Paulo, fazer um tempo que eu não ia, está cheia de estação de metrô. Então lá a dinâmica também da forma de viver vai mudar muito por conta disso. Eu acho que Campinas tem que olhar para o futuro também. Mas realmente se planeja. Nesses 10 anos eu acho que teve muita modificação na cidade, mas é uma modificação humana, assim, não de obras, não física, né? E esse fato da população de rua é uma coisa muito forte, e também o esvaziamento do centro, porque o centro sempre foi a área mais adensada da cidade, né? Sempre foi uma área muito pungente de tudo, né? E eu vejo assim, uma modificação muito grande da época que a gente fez esse outro plano diretor, né? Que hoje a gente tem a General Osório esvaziada, a gente tem muitas ruas no centro que já são esvaziadas. E eu tenho visto muita gente falar, habitação no centro. Mas quem mora no centro hoje, eu sou uma pessoa que morei 55 anos no centro e saí por causa de igreja, que fica... Hoje as igrejas elas funcionam de forma, não a catedral nem a Igreja do Carmo, mas hoje tem uma quantidade de igrejas na cidade que tira o sossego de qualquer pessoa. No domingo de manhã a atividade deles é 6 horas da manhã. Então, o morador do centro ele não tem mais sossego, não tem tranquilidade. E quando uma pessoa fala, tem que ter moradia lá na Costa Guiar, é só quem nunca morou na Costa Guiar que vai falar uma coisa dessa. Porque a incomodidade é muito grande. E Campinas não é São Paulo, porque São Paulo teve um boom de apartamentos de 18 metros quadrados no centro, que favorece a São Paulo, porque São Paulo tem uma pujança diferente, mas que não teria sentido fazer isso no centro de Campinas. E eu acho que o que acontece em São Paulo, passa um tempo, acontece em Campinas. E eu estou assim, com bastante medo do que vai virar o centro, assim, se a gente, de uma forma desmedida, porque o centro já assim, oferece moradia para todas as faixas. Quem é pobre, médio, meio rico, pode morar no centro, que tem habitações que são adequadas a essas faixas. E eu tenho visto com certo receio essa coisa que está sendo fomentada, habitação no centro, habitação... Gente, a gente já tem habitação no centro. Se a gente for à noite andar pelo centro e olhar, todas as janelas estão acesas. Quem procura imóvel de aluguel tem a experiência de procurar
apartamentos no centro, então vai ver o que tem sido ofertado e a dificuldade de se encontrar também imóveis adequados e tudo mais em um lugar que você consiga ficar, porque é um incômodo, o barulho reverbera, então se os apartamentos são muito altos, os últimos andares sempre se incomodam mais, então eu tenho visto, eu tenho me sentido perdida no centro. O centro mudou muito e do plano diretor anterior para esse, eu acho que a gente vai ter muito trabalho com essa região central. Então a gente precisa ter um olhar especial aí. Você ia fazer um comentário, a gente fez uma proposta. Não está morto, né? A gente fez uma proposta através da nossa Campinas, da Secretaria de Planejamento, de permitir nessa lei do retrofit que as unidades independentes, cada matrícula, tivesse uma forma de aderir a esses incentivos. Porque é muito difícil para um particular convencer todos os proprietários de um prédio, que tem diversas situações pessoais, econômicas e etc., de que tem que reformar todo o prédio, fazer uma melhoria na fachada inteira. Então, a gente entende, através até de estudos, e o Rio de Janeiro adotou esse modelo, começou com o modelo que Campinas tem, não teve tanto sucesso, aí fizeram essa evolução para a unidade, porque aí as pessoas que têm às vezes uma condição de já fazer uma melhoria, já vai mudando o centro, vai atraindo novas pessoas, vai otimizando o uso, vai reativando de uma maneira mais natural. A Secretaria está analisando isso, acho que desde o ano passado, Quem cuida dessa lei, que coordena é o urbanismo. Então, não é o escopo, né, a lei do retrofit aqui hoje, mas a gente sabe que tem esse pleito, a gente sabe da dificuldade de atender essa demanda, por questões tanto de justificativa, de contas da prefeitura perante o Tribunal de Contas, e também em São Paulo, Rio de Janeiro, eles usam aquela subvenção, que é um valor que você paga e aí você monitora a obra. É um modelo um pouco diferente. Um investimento. Essa subvenção aí. Então, é uma coisa ainda diferente. O problema é que, desculpa interromper, o problema é que o centro histórico de Campinas já não existe mais, né? Destruíram tudo. Então, se você for olhar Santos, não, gente, vamos olhar 13 de maio. 13 de maio, se você pegar Campinas numa foto da década de 50, de 40, não é a mesma coisa, não tem mais. Tá mais bonde, né? Agora que com aquele tetinho horroroso azul, destruíram todo o teatro. Então, enfim, você não tem mais o centro histórico, você não tem arquitetonicamente mais o centro histórico, não tem. Você tem prédios ali, você tem o MIS, você tem a catedral, coisas isoladas, mas você não tem mais. Hoje, Santos tem um centro histórico que ainda preserva o bondinho, aqui não tem mais, tiraram tudo. Então a cidade já vem com essa destruição já desde, sei lá, desde a década de 50. Deixa eu fazer uma sugestão? Diga. Vamos no caminho para a gente chegar nessas opiniões? Você pode continuar. A gente está falando de retrofit. Vamos ver tudo essas opiniões que a gente, são super salutares e tal, mas primeiro a gente precisa ver como chegar a dar essas opiniões. Não, mas é que faz parte. Na verdade, o que eu trouxe aqui foi uma apresentação para debater o termo de referência, como a gente encaminha. Então, as questões estratégicas, os temas prioritários, para que quando a gente fizer o termo de referência, então aqui num tema prioritário vai estar provavelmente a área central, com o seu retrofit, e com a existência ou não de pessoas morando, enfim, tudo isso vai estar aqui. A integração com as políticas, indicadores de monitoramento, e aí a gente pensou em mandar essa minuta para vocês, para a gente pensar numa validação de escopo inicial para ir detalhando. E pensamos também num questionáriozinho aqui, para vocês darem uma lida, também mandar. Não é tão tá? São várias perguntas, 5 páginas. De expectativas. O que a gente imagina com essa revisão do plano diretor? É uma revisão superficial? É uma alteração completa? O que cada um imagina? O que é uma coisa estrutural, né? Quais os principais problemas identificados no plano diretor vigente? Então a gente pensou isso até para
trabalhar intersetorialmente com as demais secretarias e sempre com Concidade aqui junto e ajudando a pensar, não só do lado como população, mas também pensando nesse olhar de quem acompanha o plano diretor, ou quem precisaria acompanhar, né? E como é que a gente acompanha? Com que indicadores? Os instrumentos urbanísticos foram aplicados, o Fábio falou do auto-aplicável, tem uma série de coisas que a gente nem consegue fazer auto-aplicável, a gente achou que o parcelamento de educação compulsória seriam auto-aplicáveis, que a gente escreveu, não pode, tem que ter lei específica. Então, o que a gente consegue já ir encaminhando para um próximo plano, a gente ser mais assertivo. E como a gente monitora o que e como. Né? Porque a gente pode monitorar quantos empreendimentos foram aprovados na cidade, a gente pode monitorar a qualidade do local desses empreendimentos, a gente pode monitorar para que faixa de renda foram as habitações da Coab, por exemplo, que sendo aprovadas lá. Então a gente tem um leque enorme do que medir e para que medir. Então eu acho que essa empresa, essa instituição, essa qualquer coisa que ganha a licitação, teria que nos ajudar a pensar nesses indicadores e ajudar a pensar como a gente monitora isso para não ficar assim, olha, para mim está indo bem, porque eu aprovei, foi o que mais aprovei imóveis novos no estado de São Paulo. Parabéns, Campinas, mas o que isso está de fato relacionado ao plano diretor? Posso perguntar uma coisa? Se a gente fizesse, não é a minha área, tá? Estou só tendo uma ideia aqui, que não sei se é boa ou não. Em vez de fazer dessa maneira, fazer de uma outra maneira. Você fazer uma licitação onde as pessoas apresentem tudo que elas acham que tem que apresentar. Propostas. E aí você compara. No termo de referência, você tem que colocar o que você espera. Né? É o básico. O termo de referência vira o estudo técnico preliminar, que o jurídico, é com base nisso que é feito o contrato. Não tem como. Você tem que ter uma expectativa. Porque daí assim, a gente também sem ideia, aí o pessoal ia dar um monte A sua de ideia. proposta é boa. No último item do termo de referência, propostas adicionais. Pode ser. Mas uma direção tem que ter nesse termo de referência. Aí na última linha lá, propostas adicionais. Fiquem à vontade para sugerir. Porque vai aparecer muita coisa. Pode que aparecer coisa que a gente não conhece. Isso. Ainda mais com esse olhar entendeu, ou não conhece, ou enfim. Das inovações, né? Eu fiz esse curso aí, eu acho que talvez tenha sido mesmo. No sul também. É EAD agora, né? É EAD que eu fiz também. Agora. Tá na 6ª turma. Tem quanto tempo, desculpa, para esse processo, esse termo de referência, para a gente discutir isso? Para elaborar o termo. Eu acho que, eu não sei, eu acho que a gente tem que ter isso uns 2 meses, gente. No máximo. No máximo. Eu acho assim, você mandando isso pra gente, cada um trabalha esse material e na próxima reunião a gente tenta meio que já. Mas a gente pode se comunicar via internet, via alguma coisa. Eu já tenho um grupo do WhatsApp. Você fala uma besteira, você lê, aí você faz a sua, outro vem, e vai jogando as coisas. O senhor está no grupo do WhatsApp? O senhor está no grupo? A gente tem um grupo do WhatsApp. Eu recebo as informações pelo WhatsApp. Tá todo mundo aqui no grupo do WhatsApp. Tem muita gente que saiu. Saiu? Mas eu vou colocar.